Boa noite, irmãos e irmãs da paróquia Nossa Senhora das Graças e todos aqueles que também não são da paróquia e podem estar nos assistindo agora no nosso Prosa Cristã. É com muita alegria que nós voltamos aqui trazendo reflexões, trazendo ideias, pontos de vista que nos ajudam a pensar diferente, a complementar aquilo que nós entendemos da vida e da nossa religiosidade. Nós temos hoje a grata surpresa de receber a Tatiana, que também faz parte da nossa paróquia e que vai contribuir hoje trazendo um pouquinho da sua experiência, da sua caminhada e do que ela entende por liderança. Nós temos hoje como tema Jesus, um líder sem igual. E sobre esse ponto de vista, sobre essa característica de Jesus, a característica da liderança, que nós vamos conversar um pouquinho hoje. E aí, Tatiana, eu peço que você se apresente, fale um pouquinho de você, fale um pouquinho do que você faz, quem você é, porque podem ter muitas pessoas que também não te conhecem, nem vão ter a oportunidade de te conhecer ao longo dessa nossa conversa. Boa noite. Boa noite, Júnior. Primeiramente, quero agradecer o convite de poder participar aqui nessa prosa cristã. Espero que seja um momento agradável, que a gente possa contribuir aquilo com um pouquinho com a nossa história de vida. Como você mesmo disse, eu me chamo Tatiana, tenho 38 anos, sou casada há 15 anos com o George, sou a mãe do Pedro, de 11 anos, sou missionária, serva dessa paróquia, né? Nasci nessa paróquia, só não recebi o batismo, o sacramento do batismo, mas o restante dos meus sacramentos todos foram recebidos aqui nessa paróquia. E eu amo a igreja, eu amo a nossa paróquia, e uma das coisas que eu mais gosto é o que a gente está fazendo aqui, falar de Deus, e para mim é uma alegria, uma grande honra. Fiquei muito feliz com o convite. Muito obrigada. Amém, com certeza vai ser muito bom para todos nós e a gente vai poder conversar um pouquinho sobre esse tema, né, que é tão atual, né, liderança, né? A gente ouve falar vários conceitos, várias ideias, várias pessoas até se apresentando às vezes como uma referência de liderança. É um tema muito amplo falar sobre liderança, mas a gente queria hoje abordar a liderança sob a perspectiva de Jesus como líder que foi, né? Porque Jesus ele teve muitas características e todas elas são admiráveis. Nós podemos olhar Jesus falando, Jesus fazendo, Jesus calado, ele era admirável, ele é admirável. Mas às vezes nós não nos debruçamos sobre esse aspecto da liderança de Jesus, como ele exercia essa liderança, né? E mais do que exercer, ele nos chama também a fazer como ele fez. Então eu queria que você falasse um pouquinho quais são as suas atividades hoje, atividades dentro da igreja e até fora, porque eu sei que também profissionalmente você tem uma função que tem liderança, onde você exerce liderança. E falando um pouquinho das suas atividades, a gente vai tentar depois falar sobre Jesus, liderança e aquilo que você pode trazer para nós. Bom, eu sou enfermeira, né, por formação acadêmica, sou servidora pública há 12 anos, né, no município de Vitória, atuo na Secretaria de Saúde e na igreja eu comecei um pouquinho a minha história na Renovação Carismática Católica, por lá caminhei 15 anos e atualmente eu sirvo a nossa paróquia no movimento de mães que oram pelos filhos, né? A vivência desse carisma de restaurar as famílias pelo poder da oração, de suplicar aos céus, clamando pelos nossos filhos. Então, hoje eu tenho a função de coordenar esse grupo de mães na nossa paróquia, e eu falo que nós somos uma obra em construção e é necessário sempre estar com os nossos olhos voltados para Jesus, o grande mestre, o grande Senhor, para aprender com ele, né? Porque a liderança nada mais é do que serviço, um grande serviço, né? Então eu vejo a liderança assim, como um ato e uma possibilidade de servir. Jesus, ele, em vários momentos, ele demonstrou a sua forma de exercer liderança, né? Ao longo da sua caminhada, principalmente com os 12, né, que estiveram ali juntos dele, caminhando com ele. E se você vai olhando nos evangelhos, você vai vendo tantos ensinamentos
de liderança, né, através da postura, da atitude de Jesus. Isso tudo para nós é muito inspirador. Mas o que me chama a atenção é que Jesus, como líder, ele também convidava os seus a protagonizar, a liderar também. Tanto é que ele deixou o Espírito Santo para que os seus discípulos depois dessem continuidade àquilo que ele fazia. E aí tem uma passagem bíblica, né, um versículo do Evangelho de João, em que me chama um pouco a atenção sobre o convite de Jesus, não só aos discípulos, mas a todos nós. E essa palavra diz assim: em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que faço e fará até maiores do que elas. Normalmente, quando nós ouvimos essa palavra, a gente acaba se apegando nos milagres de Jesus e pensa que nós estamos aqui sendo chamados a fazer milagres como Jesus. E isso também é uma verdade. Dentro daquilo que Deus espera de nós, o nosso serviço, o milagre ele é uma possibilidade. Mas existem coisas que estão no âmbito ordinário, vamos dizer assim, do nosso dia a dia, daquilo que nós fazemos no nosso cotidiano. E Jesus também nos chama para fazer igual a ele no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E aí, olhando sobre o aspecto da liderança de Jesus, quando eu leio essa passagem, eu vejo Jesus olhando para mim, olhando para você e olhando para tantas pessoas que hoje estão aí nos ouvindo e nos vendo e dizendo: venha também ser um líder. E o que isso representa para você, esse chamado de Jesus? Quando foi que você percebeu que dentro da sua caminhada havia o chamado de exercer liderança? Eu sempre fui uma criança muito falante, né, muito extrovertida, muito até mesmo atrevida, curiosa, né, então eu sempre tive isso muito forte na minha personalidade. Desde muito cedo eu era aquela que era a líder de turma, a presidente da comissão de formatura, sempre gostei de organizar eventos, festas, né, então isso veio muito cedo em mim. O fato de eu ter na minha história também, eu e meu irmão, nós temos 8 anos de diferença, né, de idade. É, no momento em que eu nasci, a minha mãe já vivia uma outra fase da vida dela, né, de trabalhar muito. Eu perdi meu pai muito novo. Então, eu cresci também em um ambiente que exigiu de mim que eu desse meus passos, né? Eu não tinha, como meu irmão teve a possibilidade de ter a minha mãe muito presente, acompanhando toda a infância dele, né? Então eu precisei crescer de uma forma um pouco mais independente. E isso acabou aflorando em mim também, né? Nisso. E aí quando eu fui para dentro da igreja, logo que eu iniciei a minha caminhada, na primeira vez que eu recebi um convite, esse convite já foi de liderança. Eu fiz uma experiência de oração na Renovação Carismática Católica e logo depois eu fui convidada a compor o núcleo do grupo de oração Providência Divina na Ilha de Santa Maria. E ali eu achei um absurdo, né? Porque eu falei, meu Deus, eu não sei nada, como é que eu vou estar à frente? E Deus é aquele que ele capacita aqueles que ele chama, né? A gente aprende servindo. E todas as outras vezes que eu fui convidada a servir, eram mesmo convites para estar à frente, né? Eu passei um pouquinho pelo SC, pelo EJC, hoje no Movimento de Mães, então eu sempre ocupei cargos de liderança, né? E eu falo que a gente é uma obra em construção, que a gente vai aprendendo. Se a gente tiver o olhar sempre voltado para Jesus, é com ele que a gente vai aprendendo. E o que mais me admira e o que mais move o meu coração é que Jesus sempre teve aquela habilidade de extrair o melhor das pessoas. Eu acho que a gente precisa sempre, em qualquer ambiente que a gente frequente, sendo ele na nossa família, na nossa igreja, na nossa vida profissional, a gente precisa trabalhar muito com o perfil, porque eu entendo que as pessoas são diferentes, cada uma tem as suas habilidades, e se você souber aproveitar as habilidades das pessoas no lugar certo, na hora certa, você consegue extrair delas aquilo que elas têm de melhor. Porque se eu colocar uma pessoa
né, que tem um perfil para uma coisa, para fazer outra coisa, às vezes eu não vou ter a capacidade de descobrir os talentos e as riquezas que aquela pessoa tem. E Jesus era aquele que tinha essa habilidade maravilhosa de olhar nos olhos, de olhar a alma e extrair o melhor dos seus, daqueles que caminhavam com ele, né? E ele tinha essa habilidade de ensinar, de transformar a vida das pessoas. Então eu vejo muito que quando a gente ocupa um papel de liderança, a gente precisa ser como Jesus foi, ensinar as pessoas, cuidar das pessoas, se colocar a serviço e principalmente tentar extrair delas aquilo que elas têm de melhor, porque Deus nos fez com muito amor e cada um tem o seu talento, né? Tem o seu chamado. Cabe a nós descobrir, né? Desenterrar alguns talentos que muitas vezes ficam escondidos, né? Muitas vezes a própria pessoa ela não sabe que ela tem esse talento. Então cabe àquele que tem uma função, né, de liderança descobrir e ajudar a pessoa nesse autoconhecimento para que esses talentos possam ser aflorados, né? É verdade. Eu escuto algumas pessoas, mas tem uma especificamente que ela disse há um tempo atrás e me chamou muito a atenção sobre essa questão de Jesus tirar o que tinha de melhor de cada um dos seus, né? Porque se você for olhar o RH de Jesus, recursos humanos dele, você vê que é desafiador, né? Olha os Muito. discípulos de Jesus, né? Pessoas que talvez não tivessem essas características de liderança, ou que talvez tivessem, mas não havia sido aflorado, mas cada um de um jeito, com uma faixa etária diferente um do outro, com até visões de fé um pouco diferentes, e Jesus reúne essas 12 pessoas num grupo, coloca do lado dele e vai conduzindo esse povo, essas pessoas, numa missão que elas também não sabiam exatamente que missão era essa, porque ao mesmo tempo que a gente pode brincar dizendo que o RH de Jesus era questionável, vamos dizer assim, por parte das pessoas também foi um tiro no escuro, né? Como a gente pode diz por aí, né? Passou alguém aqui e diz: vem, segue-me. E eu largo tudo e sigo essa pessoa, sem saber por onde vou, sem saber o que eu vou enfrentar, só acreditando no olhar, na palavra, nesse poder de persuasão. E aí você, quando olha para essa sua caminhada de liderança, como você disse, né? De ter passado por etapas dentro da igreja, porque a gente está focando um pouquinho mais nisso, seja lá no grupo de oração Providência Divina, seja onde for que você tenha passado, certamente você deve ter tido líderes que te lideraram nesses períodos. E o quanto foi importante para você essas pessoas que foram seus líderes nesse seu trajeto de caminhada? É muito importante você olhar para trás e ver essas pessoas e o quanto a gente aprende com elas, né? A gente aprende tanto para o bem quanto para o mal. Eu aprendo o que fazer e aprendo também, não, aqui ele errou e eu não quero errar também, né? Então, eu tive pessoas maravilhosas na minha história de vida. Quero fazer memória aqui ao Luciano, um grande amigo nosso, que foi o meu primeiro líder na igreja, né? Ele foi meu coordenador no grupo de oração Providência Divina. E o Luciano tinha uma capacidade enorme de olhar dentro dos olhos e ver além, ver aquilo que às vezes nem eu mesma conseguia ver. Ele via em mim um potencial que eu não via. E ele conseguiu aos poucos, né, com a experiência de vida que ele tinha, com a experiência que ele tinha feito com o amor de Deus, ele conseguiu ir me ensinando, né, e me pegando na minha mão e me conduzindo. Então eu lembro dele com muita alegria, com muita gratidão. É uma pessoa que me proporcionou a ter uma experiência verdadeira com Jesus Cristo.
eu posso dizer que assim ele foi uma das pessoas que mais me ensinaram e me incentivaram. Você é uma pessoa que realmente também tem um papel importantíssimo na minha vida. Você foi um líder meu, né, no período que servimos juntos no grupo de oração Novo Pentecostes. Ser coordenada por você também me fez aprender muito, né, olhar sua energia, a sua disposição em servir, o seu amor à igreja, o seu amor à palavra. Então, eu aprendi muito também na minha história, sendo liderada por você e tantas outras pessoas, né, que foram passando na minha vida. Então, as pessoas que Deus vai colocando na nossa história, elas também vão forjando o nosso caráter, a nossa personalidade, porque elas vão nos ensinando, né? As pessoas passam por nós e vão deixando marcas, né? Então, realmente ter esses líderes como referência, principalmente no âmbito da igreja, né, foi muito importante na minha história. Tenho certeza que cada um deles contribuiu um pouquinho, né, para a formação da minha pessoa, da minha personalidade, do meu comportamento, de quem eu sou hoje. Eu aprendi que, dentre tantas coisas que a gente aprende com tantas pessoas, né, que é, na liderança você precisa também ter algumas ferramentas, né, ferramentas, algumas que já vêm em você e outras que você vai adquirindo com o conhecimento. E há muitos anos atrás eu li um livro que fazia uma referência à liderança e trazia como uma ideia de pastor, de pastoreio, né? Porque dentro da igreja a gente tem isso, né? A liderança ela passa por um pastoreio que está embutido no pastoreio tudo isso que você disse, né? O olhar caridoso, o conforto, aquela condição de tentar tirar da pessoa o que ela tem de melhor. Mas esse livro dizia que o pastor ele poderia usar dois instrumentos, o báculo e o bordão. E lá no livro dizia que o báculo era aquele instrumento que você puxava a ovelha para junto de você quando ela estava se afastando, né? Quando ela estava indo por caminhos que não eram aqueles que você estava trilhando. Mas também falava do bordão, que na verdade era para dar uma bordoada quando havia briga entre as ovelhas, né? Quando as ovelhas inventavam de fazer aquela confusão, então o pastor tinha que dar uma bordoada. Quando nós usamos o báculo, normalmente a receptividade das pessoas que são os nossos liderados, ela é muito melhor. Mas às vezes a gente precisa usar o bordão. E quando nós usamos o bordão, nem sempre nós somos compreendidos. E nós também não usamos para sermos compreendidos, porque na verdade é o momento de se usar aquele instrumento. E lá na frente, as pessoas entendem. Mas nessa de usar o bordão, o pastor, o líder, muitas vezes se vê desamparado de um consolo porque as suas ovelhas não conseguem entender o motivo ou a circunstância que o fez agir daquela forma enfim, essa incompreensão gera uma certa solidão por parte do pastor, gera às vezes uma angústia de se questionar, de se cobrar. Ou seja, a liderança traz consigo também algumas dores. Quais são as dores que a líder Tatiana sentiu e às vezes até hoje sente como líder que é? Eu vou começar respondendo a sua pergunta na minha vida profissional. Às vezes, assim, no meu ambiente de trabalho, eu preciso tomar decisões que têm um impacto enorme na vida de muitas pessoas, né? E eu me vejo em situações muito sozinha para tomar certas, né, decisões. E essa solidão do líder, em alguns momentos, é o que mais dói, né? E essa liderança, muitas vezes, a gente vai aprendendo ao longo do caminho. Apesar de a gente nascer com algumas ferramentas que Deus nos concede, mas esse caráter de líder, ele vai sendo forjado, vai sendo formado ao longo da nossa história, né?
E a gente vai tropeçando muito, a gente erra muito, a gente aprende a cada erro, né? E quando a gente cai, né, principalmente quando a gente cai e tem a responsabilidade de levar com a gente alguns, a nossa queda, ela é muito dolorosa, porque ser líder é ter uma responsabilidade muito grande, né? Então, muitas vezes, quando a gente cai, a gente leva conosco algumas pessoas, principalmente aqueles que estão próximos a nós. Então, essa queda, esse senso de responsabilidade, ele muitas vezes causa muita dor, né? E a gente não gosta de errar, a gente gosta sempre de acertar, né? Então, principalmente eu percebo que, assim, na minha história na igreja, das vezes que eu precisei dizer algumas verdades que as pessoas não gostam muito de ouvir, e a receptividade, né, ou a falta da receptividade, né, de não ser aceita naquilo que você chamou atenção, usar o bordão não é nada agradável. Mas se você tiver certeza de que aquilo é para o bem e para o crescimento do outro, a gente não pode titubear. Tem situações que realmente, se é para o crescimento, se é para o bem do outro, a gente precisa, igual pai e mãe, e a gente ama os nossos filhos e tem horas que eles precisam ser corrigidos, porque a gente quer formar bons homens, boas mulheres, né, para o futuro. Então, na igreja, no servir ou no ambiente de trabalho, também, nem sempre é fácil. E Jesus nunca teve medo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele sempre olhou nos olhos, e as verdades, mesmo que difíceis, mesmo que doessem, elas eram ditas, porque ele sabia que aquela verdade, ela ia gerar no coração dos seus discípulos um crescimento, um autoconhecimento, né? Uma transformação de vida. Então, mas lidar com isso, falar essas verdades, corrigir, exortar, elas não é fácil, principalmente para aquele que faz. Mas é nesses momentos que eu acredito, das vezes que, como liderada, eu fui exortada, foi quando eu mais cresci. Né? Porque quando você tem pessoas ao seu lado que estão sempre concordando com você, que estão sempre pensando como você fica limitado, né? Você fica ali naquela área, naquela zona de conforto. Mas quando você tem pessoas que pensam diferente de você, que em algumas vezes discordam de você, você amplia o seu ponto de vista, o seu horizonte, te faz olhar por uma outra ótica, né? Mas nem sempre é fácil contornar essas situações de discordâncias, né? Mas a gente precisa sempre acreditar que se a gente tiver a boa intenção, a intenção de fazer o outro crescer, às vezes tem que usar o bordão, sim. Eu gosto quando precisam usar o bordão comigo, porque é nessas horas que eu cresço. A gente sai da zona de conforto e entra na zona de aprendizado, né? Isso aí. Na zona de conforto, dificilmente a gente vai ter aprendizado. E aí, às vezes, a gente precisa ser empurrado para fora, né? E dói E mesmo, entrar no... às vezes dói. Dói, mas é aquilo que você diz. A maturidade nos faz entender que a dor também é aprendizado. E aí a gente tira da dor os elementos necessários para a gente caminhar com mais fé, com mais perseverança e exercendo a liderança como deve ser exercida. Tatiana, a gente percebe que em Jesus existem algumas características assim específicas da liderança dele. Eu queria trazer aqui 4 exemplos de vários que ele tem, que a gente pode tirar como aprendizado para nós, porque a intenção dessa conversa também é que cada uma das pessoas que estejam nos vendo agora e nos ouvindo, elas pensem em si, né? Que a sua realidade, a sua caminhada possa servir de inspiração para a pessoa refletir para a caminhada dela. E aí eu quero trazer aqui, por exemplo, Jesus ele era alguém muito focado, muito determinado. Ele sabia qual era a missão dele. E ele não se desviou desse caminho em nenhum momento. Mesmo que forças contrárias tentassem, né, tirá-lo desse caminho, ele era focado, ele sabia o que precisava ser feito. E mesmo que nessa caminhada houvesse um período de muito sofrimento, que foi a sua paixão, mas ainda assim ele permaneceu firme e fiel. Ele foi focado, ele foi determinado.
Ele era um homem de exemplo, exemplo de vida. As suas atitudes é que davam a condição de, obviamente, junto com as palavras dele, fazerem com que as pessoas parassem e refletissem. Nossa, que pessoa diferente, que palavra diferente, mas acima da palavra, que atitudes diferentes esse cara tem, né? A liderança também pode nos chamar a atitudes diferentes. Nossas, a cada dia no aprendizado que nós temos. Eu acho também muito interessante que Jesus ele era acessível. Jesus era o mestre, mas ele não estava longe dos seus. Ele era um mestre acessível. Todos que quisessem se aproximar podiam se aproximar. Ele veio para andar no meio das pessoas. Ele andava pelos lugares onde as pessoas em geral não andavam, no meio dos leprosos, dos doentes, dos marginalizados. Jesus ele era mestre, ele era Deus, mas ele se fazia como um simples humano e era humilde, humilde para caminhar com todos aqueles que ele caminhou. E Jesus ele era muito comprometido, comprometido com os seus. Jesus não fazia nada que pudesse impactar negativamente um dos seus. Ele sempre pensava no coletivo, sempre pensava no bem-estar de todos. É lógico que Jesus tinha muitas outras características. Você lembra de alguma característica, ou até dessas que eu disse, algo que vem agora ao seu coração e você fala assim, nisso Jesus me encantava como líder que era? Jesus é o maior exemplo de servo e de amor, né? O que mais me encanta em Jesus é a capacidade que ele tem de amar. Amar aqueles que estão à margem, amar aqueles que o mundo não dá valor, e ele consegue extrair daqueles que a gente olha e acha que não tem nada a oferecer, e ele conseguia tirar muita coisa, transformar, curar, né? Então, essa capacidade que ele tinha de olhar nos olhos e extrair a essência, o talento, é uma das características de Jesus que mais me encanta. A capacidade que ele tinha de exercer autoridade sobre aqueles que estavam ao seu redor, sem muito esforço, sem precisar, às vezes, nem falar nada. Né? O olhar de Jesus era um olhar de líder. Por quê? Porque ele era um olhar de pastor, um olhar daquele que ama, aquele que está disposto a permutar reinos por nós, né? Então, essa capacidade de amar é uma das características que mais me encanta em Jesus. E foi assim que ele me seduziu, né? Ele me seduziu, eu me permiti ser seduzida por esse amor, por essa capacidade de ver em mim coisas que muitas vezes nem eu mesma via, que as pessoas não veem, mas Jesus viu, né? E ele me convenceu de que eu tinha algo a oferecer, de que eu tinha algo a dar, e muitas vezes é isso que eu tento replicar com aqueles que estão comigo. Muitas vezes as pessoas não dão valor aos seus dons, aos seus talentos, elas acham que elas não têm o que oferecer, mas eu não sei fazer nada. E Jesus é aquele que olha nos olhos e diz, para mim você tem muito valor. Como a gente falou um pouco nessa semana no grupo de mães, as 2 moedinhas têm muito valor para Jesus, sabe? O pouco que a gente tem a oferecer, ele tem a capacidade de multiplicar, de ver além da nossa limitação humana, né? Então, essa é a característica que mais me seduziu, porque ele olhou para mim e viu que eu tinha algo a oferecer. Ele me convenceu de que eu tinha algo a oferecer. Que lindo. Em geral, as pessoas que reconhecem que não sabem fazer nada ou que não têm nada a oferecer são as que fazem as maiores coisas no final das contas. Foi assim com os discípulos de Jesus, foi assim com outros homens e mulheres no Antigo Testamento, inclusive, quando Deus Pai os chamou, né? Eu me recordo agora de Moisés, que
tinha esse sentimento. Eu não sei fazer nada, eu sou apenas uma criança, né? Ele se colocava dessa forma. E exatamente quando a gente se volta para dentro de nós e reconhecemos que realmente nós não temos nada a oferecer, que não é porque eu sou cheio de virtudes, que não é porque eu estudei muito ou não é porque eu tenho grana ou não, não são esses elementos que fazem com que Jesus tire o que há de melhor de nós. Mas quando a gente tem essa capacidade de olhar para dentro de nós e fazer com que os nossos sentimentos se ajustem, se ajeitem dentro de nós e nós sejamos pessoas equilibradas, a liderança ela acaba acontecendo com naturalidade. Dificilmente alguém que não consegue fazer autoliderança dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, da sua impulsividade, conseguirá realizar bons trabalhos como líder. É óbvio que a caminhada vai fazer e vai proporcionar isso. E Deus ele é misericordioso e tira o que há de melhor em todos. Mas eu queria que você me ajudasse a refletir um pouquinho sobre autoliderança, sobre olhar para dentro de você mesma, reconhecendo as suas dificuldades, as suas limitações, vendo que, poxa, eu não tenho condições, capacidade para fazer isso. E aí daqui a pouco você se vê fazendo isso. Como é que é essa dinâmica da autoliderança? Júnior, esse é o que eu posso dizer, como São Paulo dizia, é o grande espinho na minha carne. Né? Ter domínio sobre os próprios sentimentos, sobre aquilo que a gente fala, sobre a forma como a gente age. Né? E eu costumo dizer que aqueles que têm maior dificuldade com isso são esses que Deus escolhe para que fique perto dele, porque ele sabe que se a gente não ficar perto dele, a gente dá muito trabalho. Então ele costuma chamar esses mais problemáticos, com mais dificuldade de autodomínio, né? E ele costuma chamar esses para ser os líderes. Ele fala assim: vem cá, meu filho, fica aqui pertinho, cola em mim, para que você não se perca. E eu vejo que, para mim, é um pouco isso, sabe? Acho que o chamado de Deus para mim, a me colocar à frente, a ter uma certa liderança, principalmente na igreja, no meu trabalho, é a forma que ele encontrou de me manter mais perto dele. Porque quando eu estou à frente, quando eu estou com essa responsabilidade do servir, eu tenho mais oportunidades de aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. Então, se eu fico longe de Jesus, a minha essência humana, a minha personalidade forte, o meu caráter impulsivo, ele me leva a sair do prumo, né? A perder a direção. Então, eu busco estar sempre a serviço da igreja, a serviço de Deus, porque longe de Deus eu não sou uma boa pessoa, né? Se eu me deixar levar pela minha essência, né? Pelas minhas fragilidades, então eu acabo me perdendo muito fácil, né? Cometo muitos erros, então eu me ocupar com Jesus é a forma que eu encontrei, que ele também encontrou de extrair o melhor de mim, né? Me mantendo bem pertinho dele. E com isso, ele me dá a oportunidade de todos os dias crescer. Eu falo que a cada segunda-feira que nós temos o grupo de mães, é uma gotinha que Deus vai derramando dentro de mim para me tornar uma mulher melhor, uma mãe melhor, uma filha melhor, uma esposa melhor, né, uma profissional melhor. Então, todas as vezes que eu estou na igreja, todas as vezes que eu estou na presença de Jesus, é uma oportunidade que eu tenho de crescer, de ter maior autoliderança comigo mesmo e, consequentemente, tornar a vida dos meus, daqueles que são próximos a mim, um pouco melhor também, né? Porque eu aprendo de Jesus, que é manso e humilde, e eu tento controlar a minha essência, as minhas limitações humanas e me tornar também uma pessoa melhor para aqueles que comigo convivem. Tem alguma prática, alguma coisa que você pode compartilhar conosco que te ajuda nessa gestão emocional? Porque o líder ele não acorda bem todo dia, né? E tem Não. aquele dia que ele tem que exercer a liderança com mais afinco, como você disse nas segundas-feiras, quando você tem aí um grupo de mães para estar à frente.
E não é toda segunda que a Tatiana acorda bem, feliz, satisfeita e que vai para o trabalho e volta também cheia de gás. Quando você se vê nessa situação de estar sob pressão, o que a Tatiana faz? O que você poderia compartilhar com as pessoas que te ajuda a retomar o controle emocional, a retomar o centro espiritual para que você possa se colocar a serviço de Jesus? Eu costumo dizer, Júnior, que a gente só dá o que a gente tem. E, para mim, o que mais funciona é oração e joelho no chão. Sem isso, eu não consigo dar nada a ninguém, a oferecer nada. Primeiro, eu preciso ir à fonte, eu preciso cuidar de mim, da minha espiritualidade, eu preciso estar bem. E eu só consigo estar bem olhando para Jesus, me submetendo às vontades dele, porque se for pelas minhas forças, pelos meus méritos, eu não consigo. Tudo é graça. Então eu tenho que ir ao trono da graça, aquele que é aquele que doa toda a graça, né? Então, eu me prostro aos pés do Senhor Jesus em oração, principalmente quando eu não estou bem. A oração, ela é uma prática cotidiana, diária, que a gente tem que estar sempre buscando, mas principalmente nos momentos de dor, de aflição, que eu me sinto vazia, sem ter o que oferecer, é o joelho no chão. É a busca pela oração, fortalecimento da minha espiritualidade, da minha intimidade com Deus, é que vai me abastecer, e aí sim eu vou ter o que dar, o que oferecer, né? Para mim não tem outro remédio, não tem outro caminho, porque se a gente não estar diariamente bebendo dessa água viva que só o Senhor pode nos oferecer, a gente morre de sede e a gente também, né, não tem nada a oferecer. É terra seca, é terra árida, né? Então precisa mesmo estar sempre buscando essa água viva que só o Senhor pode nos dar. Agora me fala um pouquinho dessa experiência mais atual agora de liderar, né, um grupo de mães, né? Esse movimento que é novo, né, assim, dentro da igreja, né, comparado com outros movimentos, mas que se mostrou tão relevante, tão importante na vida de tantas mulheres, maridos, ou filhos, porque no final das contas há um impacto na família, né? E a família é um alicerce importante que a gente precisa tentar preservar. Então me conta como é que está sendo essa experiência, o que você, né, tira a cada segunda-feira de aprendizado que você vai levar para o resto da sua vida, em outras tantas tarefas que Deus vai te chamar a desempenhar. Para mim, a maternidade ela foi um grande desafio. Como enfermeira, trabalhando em algumas vezes em 2 empregos, eu me cobrava muito por ser uma mãe ausente, por dar pouco para o meu filho, por não poder vê-lo crescer, levá-lo na escola, eu sempre dependendo muito de outras pessoas para me auxiliar. Então isso gerou uma dor muito grande no meu coração. Eu posso dizer até que muitos traumas, né? E aí, quando surgiu o movimento de mães que oram pelos filhos na minha vida, foi como um refrigério de Deus. E eu me perguntava, né, o que eu vou fazer nesse lugar? Principalmente quando veio o chamado à coordenação. E eu demorei muito a entender, né? Uma vez eu ouvi uma partilha de uma mãe que falava que o mundo, esse mundo em que nós vivemos, ele destrói todos os dias a mãe que existe dentro de cada uma de nós. E o grupo de mães na minha vida, ele foi uma oportunidade que Deus me concedeu de juntar aqueles caquinhos que o mundo foi destruindo, sabe, da maternidade, de que eu não sou uma boa mãe, de que eu não sei educar meu filho, de que eu não tenho tempo, de que eu sou egoísta. Então, todas aqueles conceitos, aqueles entendimentos que o mundo vai trazendo para o nosso coração de mãe, o grupo de oração, ele foi uma oportunidade que Deus foi me concedendo de ser curada desses traumas, dessas feridas. Ali eu vou aprendendo
como ser uma mãe melhor, de olhar para aquilo que eu tenho de bom para oferecer, como eu posso ser uma boa catequista, como eu posso ensinar o meu filho a amar a Deus, a amar a igreja. Então, Deus, ele foi muito generoso comigo, me apresentando esse carisma. E é um carisma que me encanta, é um carisma que atraiu os meus joelhos ao chão, né? Porque que mãe que não reza pelo filho? Parece algo tão óbvio, né? A gente escuta muito isso no movimento, mas toda mãe reza pelo seu filho. Mas no movimento de mães, esse chamado, essa frase que atrai, né? Mães que oram pelos filhos, é só uma pequena gota, porque na verdade o que Jesus faz na vida das mães, no movimento de mães que oram pelos filhos? Ele cura as mães, porque ele sabe que se ele curar as mães, se ele ensinar as mães a aprenderem a palavra de Deus, a amarem a igreja, ele sabe o quanto ele pode transformar os filhos, os maridos e todos aqueles que convivem. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. E o movimento de mães, ele cresceu como uma pólvora porque ele veio de encontro a muitos anseios, né? E Deus sabe o potencial que uma mulher tem, a missão que uma mulher tem dentro do seu lar. E ali no movimento de mães, nós somos curadas, nós somos ensinadas para que a gente possa replicar isso dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. Então, para mim, é uma experiência maravilhosa, é algo que eu aprendi a amar. Como você disse, o movimento é muito novo, é tudo ainda, ele nasceu em um meio de pessoas que não eram, né, de muita caminhada na igreja, né? A própria Ângela Ábido, ela fala que nasceu num meio de mulheres de alta sociedade que não tinham conhecimento da palavra de Deus, que não tinham conhecimento da igreja, mas que elas tinham uma sede de conhecer. E aí, claro, a gente sabe que a vida ela demanda tempo, né, para que as coisas se organizem, que o movimento demorou a entender qual era o seu real carisma, qual era o seu real chamado, né? Teve a possibilidade de ser pastoreada por Dom Luiz, ter Dom Luiz muito perto, né, instruindo, orientando, depois o Padre Anderson como diretor espiritual. Então, ter a igreja junto a este movimento o fez tomar as proporções que tomou, crescer como cresceu, né? E hoje é um grande exército de mães que se unem e que buscam uma ajudar as outras. E a gente costuma dizer que é mãe falando para mãe, porque juntas nós somos mais. A gente fala muito isso no grupo de mães, né? Juntas nós somos mais e somos mesmo. Como nós nos fortalecemos umas com as outras, trocando experiências, as nossas histórias de vida, rezando umas pelas outras, aprendendo, né, com a história de vida uma das outras. Então, para mim é uma grande graça poder desfrutar desse carisma e ter a honra de ter trazido esse carisma para a nossa paróquia, né? Era algo que não tinha, e há quase 3 anos, né? Ele entrou na minha vida de uma forma que veio transformar a minha vida e eu consegui também levá-lo ao coração de muitas outras mães e hoje a gente vive um carisma muito gostoso de se viver a cada segunda-feira nesse grupo. Bom, como a gente já está encaminhando aí para o final da nossa prosa, né? Eu queria resgatar mais uma vez a reflexão inicial dessa nossa conversa, do chamado que Jesus faz a fazermos as coisas como Ele e talvez até maiores do que Ele fez. E queria trazer como reflexão para todos os irmãos e irmãs que agora nos veem, nos ouvem, que nós estamos constantemente dentro da igreja exercendo o papel de liderança. Todos nós. Algumas lideranças são mais visíveis, porque ocupam posições em que você acaba aparecendo mais. Mas no final das contas, quando eu estou simplesmente parado na porta da igreja e passa alguém na rua e olha para mim e olha para a minha posição ali, eu já naquele momento estou exercendo
liderança na vida daquele que está me vendo. Ele pode se interessar em entrar, dependendo da postura que eu estou naquele momento mostrando, né? Dependendo do meu olhar, dependendo da palavra que eu ofereço. E aí, às vezes, a gente pensa que a liderança ela só pode ser exercida quando nós somos oficialmente escolhidos para estar à frente de uma pastoral, de um movimento, quando, na verdade, nós todos exercemos liderança quando nós nos predispomos a realizar qualquer tarefa dentro da igreja. Se eu vou fazer, se eu sou ministro da palavra e naquele domingo, ou naquele sábado, ou naquele dia, sou eu que estarei à frente daquela celebração, ali eu estou exercendo liderança. Se eu sou um músico e naquele domingo, naquele sábado, em qualquer momento, eu pego a minha viola, ou o meu instrumento, ou apenas a minha voz, e me coloco a servir a Deus, naquele momento eu exerço liderança. Eu exerço liderança em todos os momentos, porque sempre existirão ovelhas olhando e tentando buscar um pastor, tentando buscar uma referência dentro da igreja. Jesus é óbvio que é a referência de todos nós, mas no final das contas nós precisamos às vezes do abraço do pastor, nós precisamos do toque do pastor, nós precisamos da palavra ouvida, né, com a voz do pastor. E todos nós somos chamados a isso. E às vezes eu percebo que há um engano com relação a isso. Quando nós saímos para fazer as coisas que temos que fazer e não temos a dimensão da responsabilidade que nós temos quando eu entoo o primeiro canto da música que eu estou cantando, a primeira palavra que eu profiro quando estou pregando, ou o primeiro abraço que eu dou quando estou acolhendo. A igreja ela é cheia de ministérios e cheia de oportunidades de cada um fazer aquilo que pode e gosta de fazer. Mas nem todos têm a consciência e a dimensão de que naquele momento eu represento Jesus. Eu represento o líder dos líderes. Eu represento a referência maior de liderança. E o que Jesus espera de mim é que eu faça igual a ele ou até mais do que ele. Quando nós pensamos dessa forma, a gente começa a enxergar de fato qual é a nossa missão. A nossa missão não é simplesmente ocupar um espaço em um determinado momento e fazer alguma coisa, depois ir para a nossa casa e nada aconteceu, nem na minha e nem na vida de ninguém. Quando todos nós entendermos isso, nós vamos ter alimento sólido para oferecer para todos aqueles que estão famintos de Deus. E nós todos somos chamados a isso, a fazer as pequenas coisas, mas com a consciência de que nós estamos fazendo referenciados, na verdade chancelados pelo próprio Jesus, que me chama, que te chama e chama qualquer uma das pessoas. Então eu queria trazer essa reflexão para todos que nos veem e que de alguma forma servem a Deus, seja dentro ou fora da igreja, seja fazendo aquilo que você faça. Aquilo que você faz é extremamente importante. E o seu papel ali é um papel que tem muito impacto na vida das pessoas. Você consegue enxergar isso quando você sai para fazer as coisas que Deus te chama a fazer? Porque você faz várias coisas, né? Você não está só na segunda-feira lá. Você está na segunda, você está, às vezes, no WhatsApp, exercendo o seu papel de liderança. E essa responsabilidade, esse entendimento, ele está aí embutido no seu coração? Como é que é isso para você? Uma das coisas que eu costumo falar muito, que esse é o chamado de todo cristão, é ser um outro Cristo. E se eu tiver a dimensão dessa responsabilidade de ser sal da terra, ser luz no mundo, né, que nos leva a ter maior compromisso com a missão, né? Então, eu busco todos os dias ser outro Cristo no mundo, em qualquer lugar que eu esteja. É claro que não é fácil, é claro que a gente vacila, é claro que às vezes a nossa carne ela fala mais alto, mas eu busco sempre estar voltando a minha mente, o meu coração, principalmente quando eu me vejo um pouco perdida nos meus sentimentos, né? Nas minhas limitações,
de que eu tenho o chamado e a responsabilidade de ser um outro Cristo no mundo. E não é qualquer coisa ser um Cristo no mundo, porque Jesus Não. foi o maior de todos, né? Então, quando eu tenho essa dimensão de saber que Cristo habita em mim, que habita no outro, né? De que eu tenho essa missão de ser outro Cristo, eu vou exigir mais de mim, porque Cristo foi muito. Então, Ele quer que eu também seja muito, que eu faça coisas tão grandiosas como Ele fez. Essa é a missão que Ele nos deu, né? Fazer aquilo que Ele fez e fazer coisas até maiores do que Ele fez. Então, eu preciso ter sempre essa reflexão gravada no meu coração, em todas as áreas da nossa vida. E você falou muito sobre liderança em vários aspectos. A gente não pode esquecer que o pai e a mãe são grandes líderes, que possuem grande autoridade espiritual, né, na formação do caráter dos nossos filhos. Então, a gente tem a responsabilidade também de ensinar aos nossos filhos que eles vão precisar ser no mundo um outro Cristo. Então, se a gente carregar sempre dentro de nós essa verdade, acho que a gente vai se comprometer mais com essa missão e com esse chamado. Amém. Vamos então fazer agora um clamor a Deus, pedindo que nos ajude a cada um de nós a entendermos esse chamado de fazermos como Ele fez, de tentarmos ser como Ele foi. É um desafio grande, como você disse, e aí nós nos vemos muitas vezes falhando nesse desafio, mas sempre há ali a mão de Deus dizendo: levanta e tenta mais uma vez. Levanta e tente mais uma vez. E nós somos chamados a isso, a se levantar toda vez que cair e acreditar que não são pelos nossos méritos que nós somos chamados a fazer qualquer coisa, mas é pela misericórdia de Deus, é porque Ele olhou e viu algo que nós, olhando diante do espelho, nós não enxergávamos ou até não enxergamos isso. Então eu quero pedir ao Senhor, nessa noite, que possa nos ajudar. Ajudar a mim e a você que está nos vendo agora e nos ouvindo, a entender que você é importante e amado. E que Deus olha para você de um jeito que ninguém nunca olhará. Nem você mesmo, nem você mesma conseguirá se ver como Deus te vê. Deus consegue enxergar em nós aquelas oportunidades de crescimento, de aprendizado e de oferecer algo a alguém que muitas vezes, por força dos nossos traumas, por força das coisas que nós vivemos, talvez da sua infância difícil, talvez da ausência paternal, maternal, tantas coisas acontecem que acabam criando um bloqueio entre nós e a nossa confiança. Hoje eu peço ao Senhor que possa resgatar em você a confiança em Deus, a confiança de que Deus ele pode realizar tudo e todas as obras estão ao alcance do Senhor. Você é uma obra em construção e a mão de Deus está pairando sobre você, sobre o seu coração e reinaugurando essa obra, mas reinaugurando hoje com os elementos de confiança, com os elementos de fé, para que você saiba que você é importante, que Deus precisa de você para exercer liderança naquilo que você faz, naquilo que você julga ser pouco, mas que Deus olha como uma grande coisa, como uma grande obra. Nós não fazemos nada pouco, nós fazemos aquilo que é o suficiente, e Deus sabe o que é suficiente para mim e para você. Por isso, Senhor, derrama o Espírito Santo sobre nós, derrama sobre cada um dos membros dessa igreja, a igreja que o Senhor constituiu aqui na terra, a começar pelo nosso pároco, que é o nosso líder, que o Senhor derrame uma bênção especial sobre ele, que ele possa ser consolado, que ele possa ser amado, que ele possa ser erguido nos momentos em que há dúvida, nos momentos em que há fraqueza, no momento em que a solidão vier bater as portas do seu coração, que o Senhor, nosso Deus, possa ser o seu sustento, porque Ele é o pastor que hoje está à nossa frente. Nós pedimos por todos aqueles que foram constituídos eclesialmente falando como nossos pastores na igreja, os nossos bispos, aqueles que estão à nossa frente, os diáconos e o nosso Papa Francisco. Pedimos por ele, pedimos que o Senhor possa conduzi-lo pela mão, segure-o firme pela mão, Jesus, para que ele possa ser o líder
que é para nós um líder inspirador, um líder que nos cativa pelo sorriso, que não precisa falar muito para trazer as tuas palavras, e que nós possamos olhar para esses homens, mas acima de tudo, Jesus, olhar para o Senhor e ver que és a referência das nossas vidas. Que aquilo que me falta, eu encontro no Senhor. Que aquilo que eu não consigo fazer nas minhas forças, com as minhas capacidades, no Senhor eu tudo posso. Eu tudo posso daquele que me fortalece. E eu te peço, fortaleça o teu povo, Senhor. Fortaleça os homens e mulheres que foram chamados a te servir na tua igreja, e que esses homens e mulheres possam recobrar as forças e tomar posse da liderança espiritual que Deus está derramando sobre você nessa noite e para todo sempre. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de nos voltarmos a esse tema e recobrarmos em nós o chamado a sermos líderes, mas não por si só. Um líder que mostrará a face de Jesus e não a nossa face. Que o Senhor possa aparecer, que Ele seja aquele que vai brilhar, enquanto nós seremos apenas um instrumento desse brilho. Amém. Amém. Tatiana, muito obrigado pela tua presença, por essa partilha, por essa reflexão. Eu ficaria aqui várias outras horas conversando com você sobre liderança e sobre qualquer outra coisa. É muito bom saber que nós temos na nossa paróquia pessoas que buscam essa espiritualidade, essa caminhada com seriedade e com consciência de quão é valioso o ministério que Deus te entregou. Eu sei que daqui a alguns meses você será chamada a se reencontrar como líder. E Deus certamente já tem no coração dele aquilo que você se encaixa com a peça que está faltando. Não tenha dúvida de que Deus te conduzirá a uma caminhada linda como essa que você já trilha no grupo de mães, e através da sua caminhada, muitas outras pessoas se sentirão incentivadas a caminhar. E quanto mais gente caminhando, mais gente estará indo em direção ao Senhor. Obrigado. Amém. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e recebo todas essas palavras proféticas lançadas sobre a minha vida. Eu falo que daqui a alguns meses eu não sei para onde eu vou, mas eu sou como um barco à vela, solto pelo mar, vou para onde o vento do Senhor levar. Uma certeza eu tenho, eu quero continuar servindo, porque é aqui que eu sou a minha melhor versão. É servindo ao Senhor que eu encontrei a minha melhor versão, e eu espero poder contribuir para que outras pessoas também se reencontrem nos seus propósitos de vida e se descubram a sua melhor versão junto a Jesus, sempre olhando para Ele. Muito obrigada pela oportunidade, é sempre uma alegria e um prazer estar com você. Obrigado. E eu, antes de finalizar, queria fazer a indicação de um livro. Já que nós falamos sobre liderança, eu queria indicar o livro cujo título é Jesus, o maior líder que existiu. Nós vamos colocar a capa desse livro nas nossas redes sociais, e é mais uma forma de você se aprofundar. Porque liderança é inspiração, é ação de Deus, mas também é transpiração. É quando eu busco conhecer, é quando eu busco entender. E hoje nós sabemos que o ser humano ele está constantemente sendo avaliado, estudado, e a ciência também nos ajuda a encontrar mecanismos que podem auxiliar no processo de liderança diante desse chamado que Deus nos faz. O chamado de Deus sempre será maior, mas se você puder agregar com o seu conhecimento, isso vai ajudar com que Deus haja de uma forma mais fluente na vida das pessoas. Jesus, o maior líder que existiu. Eu agradeço mais uma vez a você que esteve conosco, a você que se predispõe a nos escutar, a fazer essas reflexões conosco, e espero que Deus possa te abençoar, abençoar a sua família, o seu ministério e a sua liderança. Nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.